Olá, tudo bom? Meu nome é Andréia Modesto, esse é um canal de astrologia e, obviamente, hoje, dia 24 de fevereiro, eu vou lançar uma gravação para vocês, um vídeo que eu já fiz e já refiz e fiz de novo, porque, embora seja no improviso, ou talvez exatamente porque é no improviso, nem sempre sai como eu gostaria. E falar de Plutão-Marte, Plutão-Vênus, Plutão enviando um trígono para o nódo lunar norte, não é a coisa mais fácil do mundo. Eu fiz um resumo sobre o planeta Marte, primeiro o lado positivo e depois o lado negativo. E dizer para vocês que essa guerra começou sob a influência da minguante em Sagitário. Sagitário, Áries e Leão são signos associados à vida militar. E aí tem que falar de novo, tem que atender para receber o sagitariano que optou pela carreira militar, polícia civil, militar ou federal é Escorpião, porque aí tem uma coisa investigativa. Forças Armadas é Áries, Leão e Sagitário. São signos masculinos, signos que defendem a identidade do país, é Áries, Leão e Sagitário. E são signos de poder. Eu fiz um resumo sobre Marte, que representa no mapa astral a maneira como você confirma, afirma a tua identidade. Se afirma pelo Sol, pelo ascendente, pelo regente do ascendente, pelo planeta Marte. E ele representa uma energia de sobrevivência e de luta pela vida. Ele dá coragem e assertividade, é uma palavra-chave de Marte, que lógico que, se ele estiver num signo como Libra, ele pode ser um pouco menos assertivo, mas eu conheci duas pessoas com Marte em Gêmeos que tinham a tradução negativa. Usavam a palavra geminiana, quer dizer, a palavra do cotidiano, porque Gêmeos não é a palavra de Sagitário, que é superior, é um conhecimento superior, não que Sagitário seja superior a Gêmeos, mas eu conheci duas pessoas que conviviam debaixo do mesmo teto e que passaram a vida usando a palavra de maneira negativa, brigando por coisas pequenas. Tipo, você deixou a janela aberta e choveu dentro de casa? Não, eu não deixei a janela aberta. E aí essa discussão filosófica, quem deixou a janela aberta, ia durar bastante tempo e preencher a vida dessas pessoas. Surreal. Então, assim, quando você tem um planeta que representa energia num determinado signo, esse planeta vai expressar as qualidades desse signo, positivamente ou negativamente. Você vai encontrar Marte em Gêmeos, em espíritos mais evoluídos, nos diplomatas, naquelas pessoas que optaram por fazer direito e serem conciliadoras, nas pessoas que foram para relações internacionais. É um planeta de autodefesa, você vai encontrar um número grande de pessoas praticando artes marciais por esportes, com Marte proeminente. É um planeta positivo, porque ele acredita nele mesmo, é um planeta de ação, confirmação da individualidade. E aí eu queria citar, porque vocês sabem que existe a astrologia mitológica, que usa dos mitos gregos, que dão os nomes aos planetas. E aí, quando você dá uma aula de Áries, você pode usar Édipo, porque ele era nervoso, agitado e impetuoso. Você pode usar Jasão, você pode usar Hércules. Tem mais um que a gente usa para Áries, que eu me esqueci. Mas, enfim, esses três são os tradicionais que a gente usa. Jasão, Édipo, que a Liz Green usa, e Hércules. Hércules é força bruta. Hércules não tem a estratégia, a inteligência. Ele não é um herói sofisticado. Ele vai lá e pega o leão na unha, e ele foi o maior de todos os heróis gregos. Não existiu herói maior, porque ele era um benfeitor da humanidade e foi punido por isso.
os deuses puniam os heróis que se destacavam. Psique foi punida pela beleza, porque Afrodite ficou com medo de poder ser comparada com uma mortal. E Hércules, que era um herói, foi punido seriamente, gravemente, porque os deuses tinham medo, foram sussurrar no ouvido de Zeus que ele poderia um dia se tornar tão vaidoso e querer ser, achar que ele era um deus. É o maior símbolo de Ares, porque ele vai e faz, e não pensa muito, pega a vida na unha. E o ariano típico positivo, ele é isso aí. Ele vai lá e faz, dá conta do recado, ponto final. A causa de Áries, para os arianos que eu atendo, que têm preocupação com autoconhecimento e como canalizar essa energia de agressividade, de luta pela vida, eles normalmente lutam pela família, lutam pelo melhor, né? Senão não viriam fazer astrologia. Existe uma colocação sobre Marte, sobre Áries, que tanto você tem uma expressão dar murro em ponta de faca, no sentido de uma teimosia ariana, que eu vou, eu consigo, eu conquisto, como também o Áries mais imaturo pode começar e parar. Começar, se entusiasma e esquece depois, porque fica mais envolvido e mais seduzido pelo ato de começar, que é a palavra-chave de Áries, que é a iniciativa também, tem várias palavras-chave. A teimosia de Áries é diferente da teimosia de Touro, porque ele vai ficar dando murro em ponta de faca. E Touro vai agir, talvez, de uma maneira mais sutil, a menos que Marte esteja em Touro, que aí pode ter uma conjugação da agressividade com, de qualquer maneira, o ritmo é um pouco mais lento. Touro pode ter uma persistência não tão explícita, pode estar esperando, pode. Se você tiver uma combinação de Áries com Touro, muitos planetas em Áries e muitos planetas em Touro, você pode ter uma agressividade, mas com um pouco mais de embasamento, de esperar o momento certo de agir. E o ariano típico mais juvenil, ele se joga, né? Ponto. Tem a questão da potência sexual, da conquista dentro da relação a dois, vaidade pessoal, e aí uma vulnerabilidade, talvez desde a infância, a acidentes e explosões. Se você tiver uma explosão de gás, aí você misturou Plutão-Marte, porque Plutão e Marte, muitas vezes, não sempre, são muito parecidos, e Netuno, porque Netuno rege o gás, aquilo que não se vê, aquilo que não se percebe. E Marte pode ser uma expressão da raiva, né? Que às vezes é melhor botar a raiva para fora do que você se deprimir e não resolver nada. Aí depende de cada situação. Ou espera um pouco, senta, conversa. Depende de cada situação. Com Plutão, Marte, pode ser que você seja aquele tipo de pessoa que deixou o pote encher e aí, na hora que formou o aspecto de Plutão-Marte exato, que na verdade é só no dia 3/3, mas é uma conjunção de Marte-Plutão de 10 graus, já preocupa, quer dizer, isso já está no céu há algum tempo. A complexidade desse aspecto de Plutão, Marte e Vênus é por causa de Vênus, porque Vênus é justamente a busca da harmonia, a busca dos relacionamentos, o desejo de atrair as pessoas, o desejo de congregar as pessoas, o desejo de levar mediação para as pessoas. Enquanto Marte conquista, Vênus deseja ser conquistada. Lógico que Vênus em Áries pode ser um pouco mais como é que se diz? Pode ser aquele tipo de feminino, porque Vênus é feminino, independente de eu estar falando de um rapaz ou de uma moça, que vai lá e diz, ó, gostei de você, vamos sair. Pode ser Vênus em Áries, Vênus em Sagitário, um pouco menos paciente para ficar esperando o outro dar o primeiro passo. Aí o que você tem? Quando você tem
é muito mais difícil você interpretar Plutão-Vênus, porque são aspectos, são energias diferentes, do que interpretar Plutão-Marte. Nem todo Marte se manifesta igual a Plutão. Não é bem assim, mas são energias similares, tanto que Marte era o antigo regente de Escorpião, até que Plutão fosse reconhecido como planeta. Tem sempre algumas diferenças, né? No clube de membros, tem uma coisa que eu vou anotar, independente de ser um pouquinho diferente do que eu me propus a fazer, que é das diferenças sobre os elementos, porque essa coisa de que todo elemento ar, todo elemento terra, todo elemento fogo funciona da mesma maneira, não é bem assim. Tem algumas características e outras não. Se Plutão pede medidas urgentes de mudança e Vênus é o teu estilo para cativar as pessoas, e Vênus e Marte estão juntos, o que significa relacionamento afetivo, Vênus e Marte em aspecto, dizem alguns livros que são em qualquer aspecto, quadratura, oposição, conjunção, eu acho que mais a conjunção, muito mais a conjunção do que eu vi. Tem a ver com criatividade, porque Vênus tem o amor às artes, e aí Marte faz com que isso se expresse numa certa velocidade, pode ser com 16, 17 anos, a tua voz, a tua habilidade com piano esteja sendo reconhecida pelos experts dentro da arte, ou a tua pintura, alguma coisa nesse sentido. Criatividade e desejo de se relacionar, e um sex appeal que eu vi às vezes e às vezes não vi. Eu vi uma pessoa com uma vida sexual, e uma cliente minha com uma vida sexual e afetiva, casamentos e casos constantes na vida dela, uma confusão sem tamanho, mas era Vênus e Marte em Leão na primeira casa, em conjunção com ascendente. Então, não era um pouquinho acima, não abaixo, acima da linha do horizonte. Então, não tem como, né? Você já aborda o mundo e o mundo já vê você com aquela energia toda. Aqui o que interessa? No nível individual, para cada um de vocês, essa conjunção de Plutão-Vênus-Marte, Plutão-Marte-Vênus, que vai ser exata no dia 3/3, 3/3, 14h54, Vênus-Plutão, a 27 graus, 50 minutos de Capricórnio, e Marte-Plutão no mesmo dia de madrugada, foi antes, 5h43 da manhã. No nível mais individual, mudar o estilo. E isso pode acontecer porque você perdeu peso, porque você ganhou peso, porque você ganhou massa muscular, porque você mudou de cargo dentro do trabalho, saiu de uma empresa mais engessada, foi para uma empresa mais jovial, pode se vestir de outra maneira no dia a dia, resolveu cortar o cabelo, que é mais prático. Plutão-Vênus vai exigir, como Saturno-Mercúrio também em Aquário, uma peneira no nível dos relacionamentos. Não precisa romper, não precisa brigar necessariamente. Com Plutão-Vênus, Plutão-Marte, talvez existam algumas brigas, alguns momentos mais tensos. Mas tanto Saturno-Mercúrio em Aquário, quanto Plutão-Vênus, Plutão-Marte, vão exigir, por causa de Vênus, uma peneira nos relacionamentos. Então, quais foram os relacionamentos que se esgotaram? Aquela pessoa tem um papo que me parece um papo de 18, 20 anos atrás, já não faz mais sentido com o que eu desejo para mim. É uma pessoa que quer comentar sobre coisas triviais que não me importam. Enfim, tem muita questão, muito relacionamento sendo posto à prova. Quem está fazendo divórcio agora, oremos, né? Porque não são os aspectos mais fáceis do mundo. Um divórcio sendo feito por Plutão-Vênus, não precisa nem botar Marte junto, basta Plutão. É complicado. Vênus é o desejo de amar e se relacionar com a pessoa amada da melhor maneira possível. Um trânsito de Plutão-Vênus, que é na verdade o que a gente tem agora, mas eu não sei se você tem Vênus em Capricórnio
ou tem Vênus em outro signo recebendo. Eu não sei se está aparecendo, mas o meu alarme tá vindo para mim das 9 horas, que é o horário que eu tô gravando para vocês. Mas acho que não vai aparecer na gravação. Eu não sei se você tem Vênus em Câncer, se você tem Vênus em Libra ou em Áries recebendo quadratura nos últimos graus desses signos, recebendo a quadratura de Plutão, Vênus, Plutão, Marte. É engraçado que para mim é difícil falar Plutão, conjunção Vênus e Marte. Eu falo de cada um e depois junto, né? Porque é uma trijunção. Para quem está divorciando ou passando por um momento de se afastar de sócios, esse tipo de coisa, tem que ter um pouco de cautela com dinheiro, né? Tem que ter um pouco de cautela com dinheiro. E o que a gente encontra sobre os trânsitos de Plutão-Vênus, e aquilo que a gente vê, é que em relação a tudo é 880. Na verdade, se você está casado numa relação tradicional, a chance de você virar a cabeça por outra pessoa é muito grande, porque o Plutão pode funcionar como aquilo que a gente chama de tentação, e tem que tomar muito cuidado, porque uma das palavras-chave de Plutão é enfeitiçamento, ou seja, você pode estar completamente enfeitiçado, enfeitiçada por alguém que depois você vai descobrir que não era aquilo tudo. Por outro lado, eu acho que existe muitas vezes dentro de um casamento a necessidade de um sinal externo que você não consegue negar, para você descobrir que o casamento já não é mais aquilo que você deseja. Eu vejo pessoas estendendo casamentos e aí acontece duas coisas: ou elas adoecem, ou entra alguém para dizer, olha, farol vermelho, tô aqui, e essa pessoa que estava empurrando um casamento de muito tempo com a barriga se sente mais vivo, mais viva, por essa paixonite toda. E o que é importante é saber que quando Plutão traz alguém com essa tentação toda, às vezes existem até quadros obsessivos por essa pessoa nova que entrou. Pode ser que não seja ela, pode ser que ela seja uma canoa furada, pode ser que a única função dela seja mostrar para você que teu casamento estava no freezer. Você estava empurrando, empurrando, empurrando alguma coisa que já tinha terminado. E dando tempo ao tempo para que viesse um sinal externo para você ter certeza que não era mais aquilo. Tem que tomar muito cuidado os casais que estão bem um com o outro, para não existir nesse aspecto uma competitividade entre João e Maria, João e João, Maria e Joana, né? Os casais héteros e os casais gays. Tem que tomar bastante cuidado com isso. Agora, é super legal, por incrível que pareça, é super legal essa trijunção para o casal que quer começar a fazer ginástica junto, yoga, dieta, sobretudo ginástica e talvez ginásticas mais, como se fala, esporte radical. Juro por Deus, é super legal. Eu tenho uma preocupação porque o fato dessa guerra estourar, e a gente pode considerar que Marte é um planeta de afirmação do ego, eu já disse isso, afirmação da identidade. Então tem a questão das identidades dos países, os egos dos países, né? Reconhece ou não reconhece uma região como própria, né? O Reino Unido, por exemplo, é formado do país de Gales, pelo país de Gales, pela Escócia, acho que só, né? E pela Irlanda do Norte. Então, essa questão de você reconhecer o outro como independente é uma questão ariana, é uma questão do Sol e é uma questão ariana. E talvez pudesse ser chamada também de uma questão saturniana, no sentido de limites. Quais são os limites da expressão desse eu? Que pode ser uma pessoa, que pode ser uma cidade, pode ser um bairro. Os bairros têm qualidades diferentes, né? Um bairro em São Paulo, como a Vila Madalena, é absolutamente jovial. Um bairro como, sei lá, deixa eu pensar. Talvez Higienópolis não seja tão jovial assim, seja um bairro de pessoas de mais idade. Dizem que Santos é uma cidade de pessoas aposentadas. Tem as cidades, os bairros, até às vezes as ruas, tem qualidades. E um país também, né? Como é que um país constrói a sua identidade, como é que ele é visto
pelos outros países. A gente pode. Eu não tenho tempo para isso. Eu tenho tempo para os meus clientes, eu tenho tempo para os meus clientes. De vez em quando eu ponho o dedo porque está vindo o despertar das 9 horas, já são 9h15, do meu alarme, mas eu acho que não aparece para vocês. O receio que eu tenho é porque todas essas influências de Júpiter rege Sagitário, todas essas influências de Júpiter, que a gente está falando de abertura de canais para consciências superiores, e é verdade, podem se traduzir por uma expressão. Júpiter rege a aeronáutica, porque é um planeta de expansão nesse nível. Netuno rege a marinha, né? E Sagitário rege o exército, como Áries e como Leão. O medo que eu tenho, o receio que eu tenho é que boa parte dessa expressão de Júpiter-Netuno, de Júpiter-Sol, tem a ver, na verdade, ainda com a guerra, com, com o avanço da marinha de guerra. Tomara que não, tomara que não. Já que a guerra começou no minguante, vamos esperar para ver se essa guerra mingua, entendeu? Eu não tenho tido tempo para nada, além de fazer o mapa dos meus clientes e preparar as gravações de vocês. Falei de Plutão, Vênus, Plutão, Marte. Oremos para que essa guerra não dure muito tempo. E no dia 3, que é logo depois da Lua Nova, eu vou dar as afirmações da Lua Nova em Peixes para vocês, mas quando Plutão estiver em conjunção com Vênus e com Marte, a Lua vai estar em Peixes, em conjunção com Netuno. É verdade que a gente tem abertura de canal, que a gente tem abertura de dimensões superiores. E aí você diz assim, mas por que que precisamos também vibrar Plutão, Vênus, Plutão, Marte de uma maneira negativa? Porque nem todo mundo se afina com o céu. Nem todo mundo se afina com o céu. Uma das coisas que eu faço quando eu atendo, dependendo da estrutura do mapa. Aliás, outro dia a menina me perguntou se ela tinha que responder algum questionário. Não tem que responder a questionário nenhum. Mas quando você tem um mapa de uma pessoa que você está atendendo pela primeira vez, então, por exemplo, a gente tem memória curta, mas 2019 não foi um ano ruim do ponto de vista financeiro. Não foi. Se alguém teve problemas durante 2019 do ponto de vista financeiro, foi algo muito individual. Então a gente checa um pouco o trânsito de Júpiter em Sagitário, o trânsito de Saturno pelo ascendente dela há 3 anos atrás, o que estava acontecendo. A gente vai checar de acordo com o passado, que a gente não conhece, os planetas mais importantes para saber, de acordo com a história dela, como é que a gente começa a mapear para poder fazer a previsão correta. E aí tem uma coisa importante de eu colocar. Eu acabei de dizer que você não é literalmente obrigado a se conectar com o céu. Você vai buscar a astrologia justamente porque você quer conhecer as posições planetárias para você poder se conectar com o céu. Porque você tem, vamos dizer assim, ambições espirituais, filosóficas, a busca da tua verdade, você quer se entender nesse mundo. Mas tem gente que tem outras ambições, de dinheiro, a nossa história é uma história, a história da humanidade é uma história de muitas guerras e muito sangue, muita conquista por território rico, ponto. Ou pelo território que pode vir a se tornar rico, né? A exploração dos minérios, enfim. Então, o primeiro ponto é que ninguém é obrigado a se conectar com o céu da maneira mais positiva possível. E tem gente que anda ao largo. Tem pessoas que, na hora em que você checa, por exemplo, se Júpiter transitando pela casa 5, ela teve um romance, ela teve um período mais criativo, ela foi fazer dança, ela teve pelo menos uma fase de mais autoestima. Não teve. Não teve porque não está conectado, porque não está conectada com ela própria.
entendeu? E é importante você saber disso, porque aí você precisa fazer um trabalho maior dentro do mapa astral, para essa pessoa se conhecer mais do que outra que já está mais antenada com ela mesma, independente de conhecer o mapa astral ou não. Além disso, tem uma outra coisa muito importante. O que Plutão representa no meu mapa não é o que Plutão representa no mapa de uma pessoa que tenha até nascido na minha geração, e pode ter até na mesma casa, pode ser o mesmo aspecto. Eu posso ter uma pessoa com um mapa muito parecido com o meu, idêntico ao meu, mas enquanto o meu Plutão tem a ver com abertura para o oculto, para ela tem a ver com ansiedade pelo dinheiro. Enquanto o meu Plutão tem a ver com a necessidade urgente de modificar valores, o dela tem a ver com uma conexão espiritual com o pai falecido. São exemplos que eu estou dando aleatórios, não são exemplos verdadeiros que estão me vindo à mente, não são. Eu estou o mesmo pode ser no mesmo posicionamento. O espírito é outro. O espírito é outro. Então, essa proposta do mapa vai ter muitas coisas em comum, muitas coisas em comum. Se o teu nódo lunar norte estiver na casa 10, você está buscando sair da casa 4 e chegar aqui em cima. Ok. Como que isso vai se dar? Como é que vão ser como é que vai ser a tua trajetória? Mesmo que o mapa seja idêntico, uma pessoa pode usar determinadas ferramentas e a outra pode usar outras ferramentas. E, vamos dizer assim, o nódo lunar norte, na casa 10, no mapa de uma determinada pessoa, pode significar apoiar o pai desde cedo para que a empresa dele fique de pé, oferecer estrutura para o pai, não é entrar no papel do herdeiro mimado, não é isso. E para outra pode ser justamente o contrário, pode ser se diferenciar da família, casa 4, para poder chegar nessa casa 10 de poder profissional pessoal. Então, quando a gente olha para o mapa, e agora a gente está falando por que essa guerra teve que estourar, ou porque essas pessoas, né, porque esses governantes não estão afinados com nada, estão afinados apenas com a própria ambição deles, ou porque se afinam com o lado negativo e são capazes de vibrar Júpiter em peixes da maneira mais negativa possível, que ninguém tá falando nisso ainda, que tem sempre o outro lado da moeda, inclusive de Júpiter em peixes. Agora, o que eu ia falar? Ah, sim, tem uma coisa muito interessante. Eu li uma notícia hoje no jornal, porque a única coisa que eu consigo fazer é ler as manchetes. Que assim, estamos brigando aqui na Terra, mas em relação à corrida espacial, vamos nos entender. Em relação à China, Rússia e Estados Unidos. Quer dizer, nem coerência existe, né? Mas é duro. Eu me vesti de verde hoje. Desejo para vocês toda a esperança do mundo, para vocês toda a esperança do mundo. Se vocês acharem esquisito que de vez em quando eu botei o dedo na tela, porque vinha o alarme das 9 horas, porque eu coloco no modo avião para poder gravar para vocês, mas o alarme não pega, e já são 9 e pouco agora. Eu vou botar esse vídeo daqui a pouco para vocês. Eu vou voltar para esse Plutão Vênus, Plutão Marte. E acho que mais do que nunca a gente tem que fazer aquilo que a gente consegue. Meditar, mentalizar, ter responsabilidade pelas nossas escolhas, ter capacidade de suportar essa história toda. Enfim, Plutão mandando um trígono para o nódo lunar norte representa a necessidade urgente de mudar o modo como a gente ocupa a Terra, o modo como a gente explora a Terra, que já não é um verbo bom, né? Já não é um verbo positivo. E uma coisa que eu lamento, o Brasil está muito aquém das questões climáticas, muito aquém, porque a gente não está vivendo ainda o que o hemisfério norte vai viver,
e já está vivendo, e muitos países da América Latina que dependem única e exclusivamente da pesca, como o Chile, como o Peru, estão vivendo mais fortemente as consequências das mudanças climáticas. Isso foi uma informação que eu recebi de um cliente meu. E a gente está muito atrasado, porque o Brasil é exuberante, tem uma riqueza absurda e a gente ainda não sentiu na pele o trem que vem por aí. Tá bom? Oremos que a gente desperte. Urano é despertar. Hoje, quando eu comecei a gravar para vocês, Urano estava no ascendente. Tomara que essa gravação, que não é fácil, mas viver nem sempre é fácil, possa ter sido elucidativa para vocês, esclarecedora de alguns pontos em relação a Plutão, Marte, Plutão, Vênus. A gente tem que gravar de novo, porque é um tema, é uma trijunção, é um tema longo, e orar para que essa lua minguante em Sagitário faça essa guerra minguar rapidamente. Super obrigada.